Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é, assim, um grande mito e, ao mesmo tempo, uma verdade gigante no mundo dos investimentos. A jornada para os primeiros R$ 100.000. Exato. Parece uma barreira, sabe? Quase psicológica, intransponível. Muita gente começa essa caminhada, mas a grande maioria parece que fica pelo caminho. Nossa missão aqui é entender o porquê disso. Exato. E a resposta, como a gente vai ver, tem muito menos a ver com escolher, tipo, a ação da moda, o investimento perfeito. E muito mais com matemática e principalmente com psicologia. Ah, sim. A gente vai desconstruir o estudo de caso de uma jornada de longo prazo para entender como aquele esforço inicial, que parece, assim, brutalmente desproporcional, Totalmente. ele é, na verdade, a fundação de tudo. É a fase de construir o que a gente chama de massa crítica. É o ponto em que a mágica realmente começa a acontecer. Perfeito. Então, vamos direto ao ponto de partida dessa história. Nosso estudo de caso começa com uma pessoa comum, sabe? Salário na média, sem herança, sem nenhum atalho. E a primeira decisão, que foi a mais impactante de todas, não foi onde investir, Uhum, mas sim onde cortar. E cortar com muita força. exatamente. A estratégia inicial não foi de ataque, foi de defesa, pura e simples. Defesa, né? Uma defesa ferrenha contra os próprios impulsos de consumo. As informações que a gente tem mostram uma mudança de vida radical. Acabar os almoços e jantares fora, o cinema todo sábado, sabe aquela compra de roupa por impulso? Tudo isso foi cortado. Tudo. Até mesmo o carro e as viagens anuais foram colocados na balança e, por um tempo, eliminados. A regra era muito clara. Tudo que não fosse absolutamente essencial para viver seria cortado. E isso, claro, tem um custo social gigantesco, né? Enorme. As fontes descrevem que os colegas de trabalho simplesmente não entendiam. Os apelidos vinham rápido. Pão duro, mão de vaca. Clássico. É uma pressão enorme ver todo mundo ao seu redor, sabe? Vivendo o presente, trocando de carro, postando foto de viagem, enquanto você parece que está andando para trás. Pois é. E isso toca num ponto cultural muito, muito profundo, especialmente no Brasil, né? Onde o sucesso, muitas vezes, é medido por sinais exteriores de consumo. O carro do ano, a viagem para fora. Exato. A roupa de marca. A escolha de poupar é vista não como uma estratégia inteligente, mas quase como uma falha em participar desse jogo social. A pessoa não está só economizando dinheiro, ela está desafiando uma norma cultural poderosa, e isso exige uma convicção interna, assim, gigantesca. E o mais cruel é que, no começo, os números não ajudam em nada a justificar essa convicção. Vamos olhar a matemática fria dos primeiros anos. Com um aporte de R$ 1.000 por mês, no final do primeiro ano a pessoa tinha 12 mil. Certo. Considerando uma rentabilidade hipotética de 1% ao mês, que já é ótima, Já é um retorno excelente. isso geraria só R$ 120. É menos do que se economiza deixando de ir a um bom restaurante. Os juros compostos nesse ponto parecem uma piada de mau gosto. É a concretização daquela frase, no começo, você está sozinho. Exato. O dinheiro não trabalha por você, você trabalha pelo dinheiro. O poder não está no rendimento, está na sua capacidade de gerar o aporte. Um cálculo simples que sempre aparece nesses estudos é o do almoço. Sim, R$ 300 por mês almoçando fora são 3.600 no final do ano. Esse valor economizado e aportado é infinitamente maior do que qualquer juro que um capital inicial pequeno poderia gerar. O esforço é 99% seu. E a coisa não melhora muito rápido. No segundo ano, o patrimônio chega a uns 26 mil, rendendo 260 por mês. Ainda pouco. Muito pouco perto do sacrifício de guardar R$ 1.000 todo santo mês. No terceiro ano, com 40 mil, o rendimento sobe para 400. Pela primeira vez é um dinheiro que você vê, mas ainda é menos da metade do aporte. Sinceramente, depois de 3 anos de sacrifício, por que alguém continuaria? O que as fontes dizem sobre a motivação para não jogar tudo pro alto? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. É nesse ponto, exatamente nesse ponto, que a esmagadora maioria desiste. Eu imagino. Porque a conta não fecha na cabeça da pessoa. Ela se mata de economizar, abre mão de quase tudo que dá prazer imediato, e quando olha o extrato, o resultado é Pífio.
frustrante. A troca parece injusta. É aí que o psicológico pega. O que está sendo testado aqui não é a inteligência financeira de ninguém. É a resiliência pura. É a fé cega num processo de longo prazo que você ainda não consegue ver nem tocar. A motivação é a crença de que a matemática, a uma hora, vai virar o jogo. Ok, então os primeiros anos são uma verdadeira prova de fé no deserto. Mas ninguém aguenta isso para sempre. Em que momento essa pessoa começou a ver uma luz no fim do túnel? Quando o esforço começou a parecer que valia a pena? A virada não é um interruptor, né? É um dimmer. A luz vai aumentando aos poucos. Gradual. Isso. O ponto de virada começa a se desenhar por volta do 5º ano. O patrimônio, segundo o nosso estudo, estava em torno de R$68 mil. Isso, com aquela mesma rentabilidade de 1%, já rende 680 por mês. Opa! De repente, o dinheiro que rende sozinho já é mais da metade do seu esforço mensal. Aqui a pessoa começa a sentir que não está mais remando sozinha, tem um vento ajudando, sabe? E o grande marco, o momento que define tudo, acontece no 7º ano. Com um patrimônio de R$97 mil, os rendimentos chegam a R$970 por mês. Quase 1.000. É praticamente o mesmo valor do aporte mensal de R$1.000. Nesse ponto, o esforço dobrou de potência. Cada real que a pessoa aporta agora tem um impacto de 2. Exato. Os juros compostos finalmente saíram do papel de figurante para se tornar o coprotagonista da história. O que é fascinante aqui é o que chamamos de ponto de inflexão. É o momento em que a força gerada pelo seu capital se equipara à força do seu trabalho. O esforço deixa de ser solitário. Exatamente. Você ganha um sócio silencioso que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar. E isso cria um ciclo de feedback positivo poderosíssimo. Ver aquele resultado tangível, mês após mês, aumenta a motivação de uma forma que reforça a disciplina. A aposta no escuro dos primeiros anos se transforma numa certeza matemática. E, então, no 8º ano, a meta é atingida. Os R$100 mil. O sentimento descrito nesse ponto não é de riqueza, longe disso. Não mesmo. É um sentimento de prova de conceito. A confirmação de que o plano funcionava, de que a matemática era real e que os 8 anos de sacrifício não foram em vão. O contraste com os colegas que, depois de quase uma década, continuavam presos no mesmo ciclo de ganhar e gastar, se torna gritante. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a lição é potentíssima. A diferença fundamental entre quem acumula patrimônio e quem não acumula, muitas vezes não está na renda. O que a gente vê em vários estudos é que pessoas com ótimos salários podem permanecer financeiramente estagnadas a vida toda. Porque gastam tudo que ganham. Exatamente. Enquanto isso, alguém com disciplina e um salário menor constrói liberdade. A verdadeira liberdade não vem do contra-cheque, ela vem do patrimônio que você constrói. E a partir dos R$100 mil, a história muda completamente de ritmo. Deixa de ser uma maratona de resistência e vira uma corrida de velocidade. Acelera muito. A projeção era clara. Para chegar nos próximos 100 mil, totalizando 200 mil, levaria apenas cerca de 2 anos e meio a 3 anos. Menos da metade do tempo inicial. Os rendimentos mensais começam a ultrapassar o valor do aporte. A conta começa a ver entradas de 1.100, 1.200, 1.300 por mês só de juros. A frase que resume essa fase é: o dinheiro começou a trabalhar mais do que eu. E a pura essência dos juros compostos em ação. A natureza deles é exponencial, não linear. É difícil pensar assim. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade de pensar de forma exponencial, mas o dinheiro cresce assim. Cada real a mais no patrimônio gera mais juros que se somam ao capital, que geram ainda mais juros. É uma bola de neve que não só cresce, mas acelera morro abaixo. Mas espere um pouco. A progressão que nosso estudo de caso mostra a seguir é explosiva. De 200 mil para 500 mil em apenas 2 anos. Isso parece rápido demais, quase inacreditável. Os aportes continuaram os mesmos. Que tipo de mágica é essa? É uma observação excelente e crucial. E não é mágica.
É aqui que a gente precisa colocar um asterisco importante. Certo. Para um salto dessa magnitude, nosso estudo indica que a pessoa não só manteve a disciplina de aportes, como também se beneficiou de um período de alta excepcional no mercado. Ah, entendi. É fundamental entender que essa fase de aceleração não é garantida e depende muito do cenário econômico. O ponto principal não é a velocidade exata, mas a tendência de aceleração. Uma vez que a massa crítica é atingida, o potencial de crescimento é imenso. Entendi. Então, o tempo exato pode variar, mas a direção é essa, uma aceleração cada vez maior. E você mencionou uma mudança de mentalidade importante que ocorre nessa fase. Sim, e é uma ideia quase contraintuitiva. Depois de passar anos focado em aportar mais, fazer mais, o jogo vira para não atrapalhar. Como assim? O maior risco se torna a tentação. A tentação de usar aquele capital já robusto para dar uma entrada num imóvel, comprar um carro de luxo. Lembro de um caso de uma pessoa que, ao chegar nos 150 mil, se deu de presente um carro de 50 mil. Na cabeça dela, era uma recompensa merecida. E na prática? Na prática, o que ela fez foi demitir o funcionário que rendia R$ 500 por mês para ela para sempre. Foi um dos maiores arrependimentos financeiros da vida dela. Proteger o capital que trabalha para você se torna a prioridade número 1. E essa proteção permite que a bola de neve continue crescendo até um ponto que parece ficção no início da jornada, o momento em que os rendimentos superam o salário. A virada de chave. O nosso caso de estudo mostra isso acontecendo. Os rendimentos do patrimônio chegam a R$ 8.000 por mês, enquanto o salário do trabalho era de 6 mil. Esse é o ponto da virada total, não é? É a virada de chave definitiva. E o impacto é muito mais psicológico do que financeiro. Ah, é. Com certeza. Nesse momento, o trabalho deixa de ser uma necessidade de sobrevivência e passa a ser uma escolha. O medo de ser demitido, a angústia de aguentar um chefe tóxico, tudo isso diminui drasticamente. A sua relação com o próprio tempo muda. Você não está apenas financeiramente livre. Você está mentalmente livre para tomar decisões de carreira e de vida com base em propósito e não em necessidade. É o prêmio final. A lição aqui parece ser que a riqueza em grande escala não é construída com o suor do trabalho, mas com o trabalho do capital. O nosso esforço serve para criar semente inicial, mas depois que ela germina, o capital trabalha sozinho. Exatamente. O que nos leva de volta à pergunta inicial. Se o caminho é matematicamente tão claro, por que tão poucas pessoas o percorrem até o fim? E a resposta está inteiramente na brutalidade daquela primeira fase. Aqueles longos anos em que a disciplina é testada ao limite, sem nenhuma recompensa visível, sem validação social, com a constante tentação de desistir. É uma jornada que começa com um ato de fé. Fazendo um resumo de toda essa jornada, foram 8 anos difíceis de sacrifício e disciplina bruta para os primeiros 100 mil. E depois, uma aceleração impressionante que se seguiu, culminando na liberdade financeira. A mensagem principal parece ser que a parte mais difícil de toda a escalada é aguentar a base da montanha, quando o topo parece uma miragem inalcançável. Perfeitamente colocado. A análise de hoje nos mostra uma fórmula clara. Gaste menos do que ganha, aporte a diferença com consistência e deixe o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho pesado. A matemática é infalível. Isso nos leva a uma reflexão final. Se a estratégia é tão simples, talvez o verdadeiro obstáculo não seja financeiro. Talvez ele seja social e psicológico. Até que ponto a nossa necessidade de validação externa e a pressão cultural para viver o agora a qualquer custo nos impedem de construir um futuro onde realmente temos liberdade de escolha. Este é o resumo sobre a jornada para acumular os primeiros R$ 100 mil em investimentos. Nossos estudos mostram a dura realidade por trás da construção de patrimônio e por que a fase inicial é, sem dúvida, a mais desafiadora. Primeiro, o começo depende da sua disciplina, não dos juros. É uma fase de sacrifício, sabe? Pense bem, com R$ 12 mil, um rendimento de 1% ao mês gera só R$ 120. Os juros são quase irrelevantes. O que importa de verdade é o quanto você consegue aportar todo mês. É uma fase desgastante, onde muitos desistem por não verem resultados rápidos.
Segundo, o ponto de virada acontece perto dos R$ 100.000. Atingir essa marca, que pode levar anos, muda o jogo completamente. É quando o rendimento mensal do seu patrimônio começa a igualar seu aporte. Por exemplo, com 100 mil, o rendimento passivo pode chegar a R$ 1.000 por mês. Ou seja, para cada 1.000 que você investe, os juros geram outros 1.000. Seu esforço simplesmente dobra. E, finalmente, depois desse marco, o crescimento se torna exponencial. A partir dos 100 mil, a máquina de juros compostos acelera para valer. O tempo para os próximos 100 mil cai drasticamente, podendo levar menos da metade do tempo inicial. O seu foco muda. O mais importante não é mais o quanto você aporta, mas sim não atrapalhar o capital. O dinheiro passa a trabalhar mais que você. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.